O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo querido e amado de Deus, hoje segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, esse é o seu programa semanal Palavra de Esperança. Eu sou João Batista e é com muita alegria que venho até você, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma semana juntos nessa missão de evangelizar. Curte, compartilha, nos ajude nessa missão de evangelizar. Obrigado a você que nos acompanha há tanto tempo e nos ajuda sempre compartilhando os nossos vídeos. Agradeço de coração também aos nossos parceiros e patrocinadores que fazem parte dessa família de evangelização. Aquele que contribui com a missão de evangelizar tem os mesmos méritos do pregador. A todos, muito obrigado. Hoje, nessa segunda-feira, dia 22 de janeiro, a igreja celebra São Vicente de Saragoça, sacerdote, é o padroeiro de Lisboa. Nasceu na Espanha e escolheu ser cristão. Se tornou sacerdote eloquente em suas palavras e obras. Não só ensinava, mas também fortalecia os fiéis. Viveu por volta do ano de 300, tempos de muitas perseguições aos cristãos, pelo simples fato, por exemplo, de rejeitarem a outros deuses. Começando mais uma semana, já refletindo sobre São Vicente de Saragoça, o santo do dia de hoje, nós somos chamados a olhar para a nossa vida e entender o que realmente tem sido prioridade dentro de nós. Quais são as prioridades que nós estamos pontuando em nossa vida? Quais são os pontos que nós realmente estamos dando o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor? A leitura de hoje, do Evangelho de hoje, ela quer nos provocar, irmãos, a uma reflexão muito profunda. Será que nós estamos dando mais valor ao ser humano, aquilo que ele tem, aquilo que ele é, ou simplesmente estamos dando valor somente às regras frias, regras vazias? Estamos sendo capazes de alegrar com as alegrias dos outros, chorar com a dor do outro? Será que nós estamos sendo capazes de exercitar a misericórdia nessa semana que se inicia, dentro daquilo que a liturgia nos propõe? Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a esvaziar-se de tantas coisas que nós temos colocado aqui, impedindo a palavra de Deus de cair e produzir frutos em nosso coração. Sabe aquela parábola do semeador? Muitas vezes eu me pego pensando, qual terreno é o meu nesse momento da minha vida? Talvez hoje você está à beira do caminho, qualquer coisa está te levando, qualquer coisa te engana, te seduz. Talvez você esteja sendo como um terreno cheio de pedras, aonde a palavra cai, há um fervor e rapidamente há um esfriamento. Talvez a palavra de Deus hoje esteja caindo num coração cheio de espinhos. Você se alegra, você ama a palavra, mas permite que tudo a sufoque. Se o seu coração hoje está comparado a algum desses terrenos, Deus hoje quer trabalhar nele, para que você saia desses terrenos cheios de pedra, de espinhos, à beira do caminho, e se torne verdadeiramente aquilo que Deus chamou você para ser, terra boa, para que a palavra que será lida aqui agora, rezada, pregada, chegue ao teu coração, produza frutos de santidade, frutos de conversão, frutos de vida nova. Que essa semana o Senhor possa nortear a tua vida pela palavra. Hoje eu venho aqui na segunda apenas trazer a palavra que vai te impulsionar. Amanhã, terça-feira, ouve o que a igreja tem a dizer na liturgia. Na quarta, na quinta, da mesma forma, para que o seu coração seja alimentado pela palavra que produz vida, que gera frutos e frutos para a vida eterna. Frutos para uma vida e vida em abundância. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, de 22 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Liturgia de hoje, irmãos, liturgia da igreja, aquilo que a igreja tem a dizer para nós
para começarmos essa semana sobre as bênçãos do nosso Deus. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Belzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois, se um reino estiver dividido contra si, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Homem forte, ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, olha que interessante. Jesus deixa bem claro que o pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito. O que é pecar contra o Espírito? É o caso claro dessa palavra. É atribuir ao mal uma ação que é de Deus. Por que não tem perdão? Porque é como se você dissesse: Deus não existe para mim. Se para você Deus não existe, para que você quer perdão? Para que você precisa de perdão? Dizer que é o caso dos fariseus, como eles disseram, dizer que Jesus expulsava o demônio, expulsava o mal pela ação do próprio mal, é algo no mínimo assustador. E Jesus deixa isso muito claro na sua explicação. Se um reino estar dividido contra ele, ele por si só vai se destruir. Não precisaria nem da ação de Jesus Cristo, porque o próprio reino do mal iria se dividir. Então ele deixa bem claro: olha, eu não estou agindo sobre a força do mal. E aí ele deixa bem claro: aqueles que estão falando isso estão cometendo um pecado que não tem perdão, estão atribuindo ao mal a ação que é de Deus. Pecado contra o Espírito. Irmãos, os escribas, eles não estavam preocupados com o bem de quem estava possuído pelo demônio. Grava bem isso no seu coração. Eles não estavam preocupados com aqueles que estavam possuídos. Tanto é que o debate deles não é contra as pessoas, é contra o próprio Cristo, que tinha libertado pessoas de tais escravidões tão terríveis, tal escravidão tão terrível que é aquilo que é a própria opressão, a própria possessão diabólica. Então falta na pessoa dos escribas o que muitas das vezes falta a cada um de nós: amor ao próximo. Por isso pecam contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. Quando eu peco contra o Espírito Santo, eu estou dizendo para Deus: eu não quero o seu amor. Eu não aceito o seu amor na minha vida. Se eu não quero, se eu não aceito, se eu não permito que o amor de Deus se derrame na minha vida, eu estou aí nesse momento cometendo o quê? O pecado mais grave de todos. É como se eu dissesse para Deus: eu sei que o Senhor pode perdoar, mas eu não quero. Obrigado. Guarde o seu perdão para outro. Eu não quero, eu não preciso. E aí nós entramos em quê? Na arrogância, na prepotência, no ato de grandeza, de se achar tão grande que não precisa mais de Deus. É uma palavra, de certa forma, ela incomoda muito, porque ela nos leva a uma necessidade de mudança de pensamento, mudança de atitude. E eu te pergunto: será que é fácil mudar a postura e o pensamento de alguma pessoa? Não é não. É muito difícil. Então, essa obra, quem pode, é somente o Espírito Santo. Como diz lá em Ezequiel 36, derramarei sobre vós meu Espírito, vou
trocar ou tirar do vosso peito o coração de pedra e dar um coração de carne. O único que é capaz de fazer isso é Deus. Então ele pode sim transformar um coração fechado à ação de Deus, fechado ao seu amor, pela oração das pessoas, pelo clamor em favor de alguém, que é a oração de intercessão. Ele pode transformar sim o coração dessas pessoas. Somente ele pode fazer isso. Então, para os escribas faltava o quê? O amor ao próximo. Por isso era um pecado gravíssimo contra a presença do Espírito Santo. Eles olhavam muito mais, estavam muito mais preocupados com aquilo que Jesus estava falando e fazendo, no sentido de cobrar, de exigir dele algo diferente, uma postura diferente, do que com aqueles que estavam ficando libertos. Ao invés de dizerem, que maravilha, esse homem foi liberto, essa pessoa ficou livre. Não, estavam lá importunando a Jesus Cristo. Não compreender o que Jesus faz não é um grande problema. Ouça isso. Achei muito interessante quando eu li essa expressão. Não compreender o que Jesus faz não é um grande problema. Como não é um grande problema se o demônio briga com o demônio. Você está ouvindo isso? É isso mesmo. O problema é não ficar feliz com aquele que foi curado. Aí mostra que a pessoa que não tem a alegria de ver o outro curado, mostra que dentro dela já não tem amor mais. Dentro dela não tem o valor à vida, o valor àquilo que as pessoas são, aquilo que as pessoas representam. Não há nenhum valor mais para o outro, né, dentro do coração de uma pessoa como essa. Irmãos, não compreender o que Jesus faz, portanto, não é um grande problema. Repito, estou repetindo, como não é um grande problema se o demônio briga com o demônio. Estou repetindo, escuta bem, o problema é não ficar feliz com aquele que foi curado. E isso está lotado na Bíblia. Tem uma passagem que eu não me recordo qual, que quando aquele que estava doente vai até os sacerdotes para se apresentar, como era uma lei da época, eles perguntam, eles têm a coragem absurda de perguntar: não são 6 os dias da semana? E você veio aqui hoje, você foi curado num dia de sábado. Tá vendo como que a frieza da lei é mais preciosa do que a riqueza de um ser humano que está ali com toda alegria, dizendo: eu fui curado, me curaram, me libertaram, eu quero seguir uma vida nova. Então, me assusta ainda hoje muitos viverem de forma fria a sua fé, somente baseada nos ritos, nas regras, e esquecerem da misericórdia. Você às vezes vai na igreja, cumprimenta alguém, a pessoa abaixa a cabeça, fecha a cara, e ela não é capaz de dar nem um sorriso, de falar um bom dia, de dizer a paz esteja contigo. Sei lá o porquê. Então nós percebemos muitas das vezes uma fé vivida de forma mentirosa, hipócrita, fingida. E Jesus condena isso tudo de acordo com aquilo que a palavra nos apresenta. É um pecado grave contra o Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nossos corações, como está em Romanos 5:5. A esperança não engana, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, se esse Espírito se derramou sobre nós e o amor nos foi dado, é porque Ele amou. O que adianta, às vezes, muito como às vezes eu percebo pessoas que, eu sou batizado no Espírito, mas tem atitudes de pessoas que não tem nada a ver com o batismo no Espírito autêntico, real, verdadeiro. Sabe qual que é o sinal no início das primeiras comunidades cristãs? Era quando as pessoas olhavam para os apóstolos e as suas famílias e a comunidade dizia: olha como eles se amam. Era o mesmo que dizer: olha como o Espírito Santo os conduz, os orienta. Por quê? Porque ele está dentro do coração de cada um deles. Agora, e você que está me ouvindo nesse momento, se alegra quando o outro é agraciado por Jesus? Ou reclama porque você ainda não foi abençoado? Resumindo, você se alegra com a alegria dos outros? Eu estava um dia em um encontro, eu me lembrei desse fato aqui agora, foi um encontro poderoso de muitas curas. E de repente uma pessoa que tinha chegado recentemente na igreja, estava ali de coração aberto, participou daquele momento e recebeu uma grande graça durante o encontro. Ela foi lá e testemunhou. Quando terminou, no intervalo, veio uma pessoa até mim que já tinha
há mais de 20 anos que ela estava clamando por uma graça, e essa pessoa estava muito revoltada. Como assim, João? Que Deus é esse? Eu estou aqui há 20 anos, sou fiel, eu luto, eu busco. E a pessoa chegou há meses, há um ano, e ela recebeu a graça, e eu não. Como que você me explica isso? Aí eu lembrei daquela música tão bonita, Ninguém Explica Deus. Talvez a sua demora em receber a graça, meu irmão, minha irmã, é a demora que Deus está tendo para lapidar o seu coração para que você seja salvo. O tempo está nas mãos de Deus. Rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O tempo de Deus não é o nosso. Então, entre essas e outras tantas justificativas que eu poderia te dar, eu apenas quero resumir com essa: ninguém explica Deus. Mas não fique triste porque a sua graça ainda não chegou. Quanto mais demora, maior ela será. Enquanto isso, se alegre com aqueles que estão sendo agraciados do seu lado. Não seja orgulhoso a esse ponto. Não seja egoísta a esse ponto. Porque talvez o que Deus está querendo com tudo isso é trabalhar a sua humildade, trabalhar a sua mansidão, trabalhar a sua fidelidade, o seu amor para com Ele. Não estou dizendo que é isso, estou dizendo que talvez seja. Ninguém explica Deus. Ninguém pode medir a fé das pessoas. Talvez nós estejamos há 10, 20 anos na igreja duvidando de quem é Deus. E alguém que chegou agora, chegou com o coração aberto, dilacerado, destruído, nunca duvidou de quem era Deus. E por tamanha fé, essa pessoa recebeu tamanha graça. E eu quero terminar essa reflexão dessa manhã, desse dia de segunda, dessa segunda 22 de janeiro, convidando você a dizer para o Senhor: dai-me a graça de me alegrar com aqueles que estão alegres, de sorrir com aqueles que sorriem, de comemorar, de celebrar com aqueles que comemoram, que celebram, de chorar com aqueles que choram, e de saber esperar o tempo e o momento onde a graça que o Senhor tem reservado para mim chegará ao meu coração. Que hoje, como São Vicente de Saragoça, o meu coração seja eloquente nas palavras, nas atitudes, nas obras, e que eu possa, ao invés de desanimar, decepcionar as pessoas, assim como São Vicente, que eu possa fortalecer as pessoas com meus gestos, com minhas palavras, com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser, com a minha forma de falar, de agir, de viver, que eu possa, Senhor, ser um testemunho vivo e real da Tua presença. Mas para isso, eu abro o meu coração ao Teu amor. Eu abro o meu coração, Jesus, à Tua presença, à Tua força. Que do Teu lado aberto se derrame na minha vida e alcance a vida de cada irmão. Derrame água e sangue, sangue e água. Sangue da cura, da libertação. Água que lava, água que purifica, água que liberta. Purifica a minha mente, os meus pensamentos, o meu coração, os meus gestos, as minhas atitudes, e que eu seja capaz de viver a humildade e de estar feliz com aqueles que estão ao meu lado, recebendo as suas graças, mesmo que a minha demore. Me dê a graça da perseverança, me dê a graça da coragem, para que eu lute até o último momento, na certeza daquilo que o Salmo traz ao nosso coração. Aqueles que semeiam entre lágrimas voltarão com as mãos cheias de feixes em meio à alegria. Que o Senhor conceda a mim e a cada um daqueles que nos acompanham as suas graças e as suas bênçãos. Se hoje for o dia, eu abro para receber. Se for amanhã, eu me abro hoje para preparar para o amanhã que o Senhor tem reservado para mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curte, compartilha, deixe aí os seus comentários no nosso canal, nos ajude nessa missão de evangelizar. Talvez você que está nos acompanhando tem também a sua empresa e quer divulgá-la aqui no canal, associá-la a algo tão bom. Eu peço, entre em contato conosco, pode ser até mesmo pelo canal do YouTube, que a gente vai
entrar em contato com você para que a sua marca, a sua empresa também esteja junto conosco nessa missão de evangelizar. Sede santos como Deus é santo. Até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Lembrando que sexta-feira tem uma entrevista, um bate-papo muito especial aqui no canal Palavra de Esperança. Deus abençoe a todos. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas: WSom, eventos em geral de som e luz. Telefone 34 99103 1431. Psicóloga Ana Lima Cruz, adulto, infantil e casais. 34 99164 2067. Xodó, restaurante e pizzaria, Praça da Matriz, em Lagoa Formosa. 34 3824 1050. Ericel, reparo avançado. Telefone 34 3825 7808. Cristiano Transportes, cargas e encomendas para Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, Serra do Salitre, Brejo Bonito e Cruzeiro da Fortaleza. 34 99906 2521. Sua encomenda com rapidez e segurança. Papele, papelaria e presentes. 34 99665 4990. Avenida Afonso Queiroz, 1550, loja 3, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Providência Diesel, Avenida José Soares Machado, 641, bairro Planalto. Telefone 34 99114 9826. Moraes Turismo, viagens para São Paulo e Goiânia, turismo e fretamento. 99175 4094. 99247 1190. Moraes Turismo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.